Bem, estamos aqui de forma definitiva para mais uma live. Nós estamos aqui ansiosos para estarmos juntos mais uma vez. Hoje à noite estamos com a presença da Carminha. Já chegou aqui, já vamos chamá-la rapidamente. Elegância, obrigado, meu amigo, pastor Davi. Muito obrigado. Senhor, como sempre, estando aqui conosco presente. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Hoje a pessoa conhecida de nós é a Carminha. Boa noite, Célio. Nossa, Boa noite. pensei que eu ia começar sozinha aqui, menino. Tudo bem? No que nós, peço desculpa, nós começamos no horário, né? Eu cumpri o horário, mas Verdade. infelizmente eu tive um imprevisto aí, tive que dar um jeito arrumado aqui para ligar o computador ali, mas deu certo. Que A bom. gente não teve tempo, mas como a gente já está fazendo várias lives, a gente já tem manuseado um pouquinho sobre isso. Eu estava, inclusive, na companhia dessa moça que acabou de entrar. Olha, deixa eu te falar como é que está fazendo. Geralmente, as lives e depois eu baixo as lives e posto no canal. Então, e também eu baixo e envio partes para amigos no Instagram, no Zap e tudo mais. Então, muita gente que é amigo comum meu e seu, mas tem outras pessoas que não te conhecem, que não sabem quem você é, de outras denominações também que não assisti. Então, geralmente, eu começo com uma pequena apresentação. Quem é a pessoa, o que faz, para que o povo conheça, né? Que a gente possa estar mostrando isso para que as outras pessoas depois vão assistir. Por favor, presente-se. Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, primeiro muito obrigada, Célio, por me convidar, por participar aí desse seu nobre e seleto grupo que você tem feito nesses tempos, tá? Então, gente, eu sou a Carminha, tá? Eu moro aqui em Curitiba, no Paraná. Como vocês podem perceber aí, a temperatura aqui está bem baixa hoje. E eu morei lá no Pará durante 31 anos, tá? Eu sou administradora, especialista em algumas áreas, dentre elas gestão de beleza, de eventos, né? Eu até brinquei pro Célio aí que eu sou especialista em várias coisas, menos no tempo, né? Também aí um mestrado em missiologia, em gestão empresarial, e eu estou aí tentando ver se eu consigo continuar o meu doutorado em psicologia forense, né? Então, assim, é um pouquinho de mim, é difícil, eu não gosto muito de falar sobre mim, é bom falar sobre os outros, né? Coisa boa. Mas esta sou eu, e estou aqui para falar um pouquinho aí, aceitando o desafio do professor Licélio, para falarmos aí sobre essa gestão do tempo em tempos de confinamento. Certo, Carmen, obrigado. Sem dúvida, um assunto, todos os assuntos que têm o intuito de ajudar as pessoas, ele sempre é bom, ele sempre ajuda. E hoje, quando está tudo normal, nós não tínhamos muito tempo para pensar. A gente já tinha uma vida corrida e tudo mais. Mas agora a gente está mais tempo, pelo menos deveria estar mais tempo em casa, tendo como colocar as leituras em dia e tudo mais. Só que as pessoas não conseguem administrar. E administrar não é sentido de sobrar tempo, ou qualquer outra coisa do tipo. É se planejar, é ter um planejamento sobre isso. Então, a primeira palavra que você poderia nos dar é o que seria administrar. Por quê? Qual a importância da administração na vida das pessoas? Antes de falar do tempo, mas qual a importância da administração para a vida das pessoas? Bom, a importância da administração do tempo na vida das pessoas, principalmente aí dentro do que você se propôs para a gente conversar, primeiro
Primeiro ponto é a pessoa saber como administrar, né, como planejar para aproveitar a maior parte do tempo, né, para que seja muito mais eficaz. Eu gosto de uma frase do nosso grande e saudoso Peter Drucker, que é conhecidíssimo aí de todos os administradores como o pai da administração moderna, onde ele diz que o tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado, né? Isso significa o quê? Que deve ser, em primeiro lugar, a colocar em prática, né, para conseguir realizar tudo o que propomos a fazer e alcançar os nossos objetivos nessa questão do tempo. Caminha, obrigado. Olha só, ah, você acha que a pessoa que ela não administra, ela não consegue colocar, pensar as coisas que irá fazer, isso pode prejudicar ela na vida pessoal, profissional, qualquer outra vida? Aquela pessoa, assim, que faz as coisas que nós chamamos empurrando com a barriga, deixa as coisas acontecerem e vai empurrando sem pensar, até mesmo a faculdade. Uma pessoa que não tem o perfil de ser organizada, que administra as coisas, ela pode não se dar bem? Por quê? Pode, exatamente, professor, porque, como você bem disse, quando a gente vai empurrando as coisas com a barriga, primeiro a gente não vai alcançar resultados, né? Eu não vou conseguir fazer nada daquilo que eu me propus fazer, tá? Então, uma das coisas primordial na vida da pessoa, primeiro ponto, é ela trabalhar primeiro com a pontualidade dela e com a disciplina. Porque quando eu tenho disciplina, eu consigo planejar o meu dia, tá? Então, a disciplina, o foco, a rotina, para que a pessoa coloque essas coisas para que ela possa realmente se organizar. Porque você tem um dia de 8 horas para fazer um trabalho. Hoje, a maioria das pessoas, quem está trabalhando, muitos estão em home office. Ah, eu estou em home office, eu vou relaxar. Não, você tem uma rotina, você tem tarefas para serem cumpridas e você tem que priorizar o que é importante, tá? Qual que é a tarefa mais importante que eu tenho que começar por ela? Já vou colocá-la lá no topo, tá? E eu tenho que estabelecer tempo para eu terminar essa tarefa. Porque é muito comum, né? Na vida da gente, alguém chega, pede alguma coisa, pede para você, pede para mim, aí eu acabo me perdendo. Terminou amanhã e eu não faço nada. Vocês estão acostumados a ver assim, nossa, o tempo voou, eu não vi, não fiz nada. Mas se eu não fiz nada, é exatamente porque eu não consegui administrar, organizar e estabelecer prioridades para eu organizar o meu tempo. Porque quando eu coloco disciplina, pontualidade, o que é a pontualidade? Eu tinha um pastor, tenho um pastor amigo meu que eu aprendi muitas coisas com ele, ele dizia assim, eu sou cristão batista, mas eu não utilizo o horário batista, né? E eu segui isso, exatamente porque pontualidade. Se alguém marcou com você, você tem que ter pontualidade para estar ali, ainda que a pessoa não chega no horário. E eu preciso ter disciplina. Se você colocar uma disciplina todo dia, eu vou caminhar nesse tempo. Muita gente não gosta de caminhar, né? Mas se você se enrolar durante todo o dia, o tempo se foi, você não fez o seu trabalho direito, você não organizou a sua vida pessoal, não teve tempo para você mesmo, tá? E aí quando viu, pum, acabou o dia. Certo. Olha só, você veio trazer um conceito bem interessante. Uma das coisas que eu não tinha como prioridade na minha vida era a pontualidade. A pontualidade sempre foi um problema para mim, eu acho que é um problema para muitas pessoas. Eu consegui trabalhar isso aí. E, além da pontualidade, você colocou a disciplina. Muito importante, sem dúvida, também é. Agora, quais são alguns fatores negativos que podem prejudicar a administração das pessoas? Você conhece assim, alguma coisa? Por exemplo, o que me prejudicava muito, por exemplo, era que eu não priorizava as coisas.
eu investia tempo em jogar futebol, em videogame. Quando eu ia ver as coisas que era realmente para eu fazer, eu acabava não fazendo e fazia muito mal feito. Então, a pontualidade e a disciplina são pilares de uma boa administração. Mas o que seria coisas negativas que talvez as pessoas que nos assistem, que vão nos assistir, podem estar, poxa, eu não sabia que isso era um problema, eu não sabia que isso era uma dificuldade, por exemplo. Olha, o que eu tenho visto hoje e ouvido de muitas pessoas e que eu posso considerar como um dos principais pontos negativos nos nossos dias agora de confinamento, de toda essa situação que passa o mundo, é a indisciplina no que se trata o quê? Disso aqui que nós estamos aqui olhando um para o outro, redes sociais. Então, assim, eu estou aqui conversando com você, de repente o meu celular mexeu aqui, curiosidade, falta de foco, né, de atenção, eu vou lá, olho, é o professor Licélia. Aí eu começo a te responder, quando eu vejo, eu já gastei aí 10, 30 minutos, 1 hora e eu não percebi. Então, isso é um dos grandes fatores para a negatividade na questão do tempo. Eu estou aqui trabalhando, então assim, eu reservei esse tempo, meu trabalho são 8 horas por dia, com horário lá de intervalo para almoço. Se eu for dar foco nas minhas redes sociais, ao invés de eu estar aqui trabalhando, focada, ou então, de repente, fazendo cursos online, tem gente que não consegue terminar, ela começa um aqui, outro lá e não termina. Por quê? Exatamente por causa dessa negatividade, que ela não tem o foco e ela não presta atenção. Quando viu, o dia acabou. Como você bem falou aí, eu me envolvi aí com isso, com aquilo, quando eu olhava já tinha acabado o tempo e eu não fiz nada. Então, assim, muito cuidado com o que você está a fazer hoje, tá? Para não repercutir negativamente para você. E redes sociais, hoje as mídias sociais é um grande perigo para a falta de atenção e para a retirada do foco daquilo que a gente está fazendo. E você falou um outro assunto que também era um problema para mim. Quando você me perguntou, você até ficou meio que espantado, como tu não tem Face? Lembra que eu falei que não tinha Face? Por quê? Sim. Porque se algo está atrapalhando, eu penso que a gente tem que dar um jeito. Se eu não consigo ter disciplina com ele, então eu preciso ser pelo menos um pouco radical para eu conseguir trabalhar. Então o Face é um problema para mim. O que eu fiz? Tirei o Face para que eu pudesse conseguir pensar e eu voltei agora para o Instagram. Então, é um exemplo. Realmente, redes sociais é um problema muito sério na vida das pessoas. O Luiz, que está acompanhando, ele faz uma pergunta. Ele diz assim, a questão do tempo mal administrado pode contribuir para a nossa ansiedade. De que medo podemos deixar nosso tempo ou tarefas organizadas para que isso não aconteça? Vou repetir de novo a pergunta. A questão do tempo mal administrado pode contribuir para a nossa ansiedade. De que medo podemos deixar nosso tempo ou tarefas organizadas para que isso aconteça? De que modo podemos deixar nosso tempo ou tarefas organizadas para que isso não aconteça? Ou seja, qual é o modo que nós podemos fazer isso? Eu ia fazer essa pergunta. Por exemplo, Camila, eu confiava muito na minha cabeça. Eu sei meus compromissos. Quando eu vi que eu comecei a falhar, mesmo não tendo a intenção, eu criei maneiras técnicas para eu me organizar. É essa pergunta que está fazendo. Ou seja, o que eu posso fazer para me organizar para que eu não perca minhas atividades que eu tenho que fazer? Muito boa pergunta. Lá no início, eu falei sobre o planejamento do meu dia, né? Então, eu vou lá, eu vou começar, eu vou fazer um checklist daquilo, eu vou planejar o que eu vou fazer com as minhas prioridades altas, prioridade média e aquilo que são, por último, eu vou deixando no final da fila. Mas o que eu quero destacar aí é, em primeiro lugar, o foco. Eu preciso ter foco para que eu possa alcançar objetivos bem definidos daquilo que eu decidi fazer, entendeu? Porque se eu não tiver esse foco, tá?
eu não vou conseguir obedecer lá aquela disciplina do meu planejamento. Eu tenho que colocar rotinas, eu preciso estabelecer rotinas, as minhas ações diárias, para que eu possa terminar as minhas tarefas, sejam elas pessoais, sejam organizacionais, institucionais, eclesiásticas, qualquer fim, tá? E eu tenho que estabelecer prazo para que o meu tempo seja eficaz, tá? E para que eu possa realmente manter ali o checklist que eu fiz. Você falou uma coisa importante, as pessoas têm mania de colocar as coisas na cabeça. Claro que eu vou esquecer. Se eu fizer um checklist na minha cabeça, a demanda ela é muito alta. O que eu tenho que fazer? Usar uma agenda. Ainda funciona a agenda de papel, né? Ou as nossas agendas eletrônicas. A agenda eletrônica, eu posso listar ali as minhas prioridades altas, minhas prioridades baixas, e a própria agenda, no decorrer das horas do dia, ela vai me lembrar daquilo que eu fiz. Entendeu? Então, assim, volta a comentar o planejamento, a disciplina e o foco, para que eu possa chegar ao resultado de organizar bem as minhas tarefas, para eu ter resultados eficazes. Muito bem. Viu, Luiz? A dica que ela deu, eu já uso, mas não uso, e uso mais, eu preciso melhorar, que é agendar tudinho, isso é muito importante, a mídia eletrônica, boa ideia, por isso que a gente tem feito e aprendido para que a gente possa exatamente praticar esse tipo de coisa. Para mim, um dos grandes problemas que vai acontecer depois, passar esse período, a gente está sabendo, está acompanhando muita gente demitida, muitas pessoas que estão sem seu emprego. Logo depois que passa isso, a gente sabe que vai demorar um pouquinho, mas as coisas vão voltando na normalidade. E certamente novas oportunidades aparecerão. O que isso tem a ver com uma pergunta? É que uma das coisas que atrapalha muito as pessoas, principalmente jovens e adolescentes, principalmente aquele que está no seu primeiro emprego, é justamente em se organizar, por exemplo, numa entrevista. O próprio tempo já atrapalha. Por exemplo, ele está na noite, aí tem uma entrevista de manhã. Aí, ou seja, quando ele vai ver, não, ele fez, deixou para os últimos instantes, chegou lá, atrasado, sem, enfim, uma série de situações que ele pode concorrer. O que ele pode fazer para que ele consiga chegar bem numa entrevista? O que ele pode fazer, administrar 2 dias, 3 dias, uma semana antes? Ele tem que cortar o cabelo? O que ele tem que fazer para que ele se coloque apresentável, pelo menos? Porque aquela ideia do cara que está fazendo uma obra de pedreiro, ele só leva a enxada. Aí o patrão falou assim, mas peraí, cadê os outros equipamentos? Não, não preciso não. Eu preciso só desse, só da enxada. A gente sabe que não é. Mais ou menos isso é importante depois para a gente gravar isso. Então, claro que isso vai passar, né? Se Deus quiser, espero que seja muito em breve tudo isso. E cada um de nós vamos ter que priorizar e se organizar da melhor maneira possível. Quando uma pessoa ela é chamada para fazer uma entrevista de emprego, seja ela o primeiro emprego, segundo, terceiro, quarto, não importa a posição que ele vai fazer essa entrevista, o primeiro passo é ele se preparar, tá? Ele vai se preparar primeiro para manter e controlar a ansiedade dele, porque isso vai gerar ansiedade, isso talvez vai até fazer com que ele não durma, porque ele vai ficar preocupado. Mas primeiro ponto, dormir bem, se organizar, se planejar, arrumar a roupa lá, o sapato, deixar o cabelo bem arrumado, né? Fazer uma boa higienização pessoal, escolher aquela roupa boa lá, bem passada, não pegar uma roupa para chegar lá igual o cara de bêbado, todo amassado, né, na entrevista. O que eu falei lá no início, disciplina e pontualidade. Entrevistas de emprego, gente, é pontualidade, não importa se o carro quebrou, se o ônibus furou o pneu, isso você tem que se planejar para você sair com tempo hábil até você chegar no local da entrevista. Chegou lá, tenta ser o mais natural possível, né?
Você vai estar bem arrumado, bem elegante, né? Porque você se preparou para isso. Agora, se você tiver uma noite de sono mal dormida, se você ficou na Netflix, nos filmes lá até altas horas, você já vai começar a acordar atrasado, você vai sair de casa sem tomar café, que não vai dar tempo, com certeza, e você vai chegar lá quase que as luzes se apagando para o seu tempo. Tá? Então, assim, entrevista de emprego é muito importante você se planejar, você se organizar e você estar bem para você sair, porque assim, imagina você no meio de uma seleção com 50 pessoas querendo aquela vaga que só tem uma. Então vai sobressair o que for melhor em tudo, inclusive no tempo. Tempo para falar, saber o que vai dizer. Porque o especialista, quando você está ali na frente da gente, ele está te observando em tudo. Por mais moderna que seja hoje as ferramentas de gestão, de pessoas, de entrevista, mas assim, a pessoa entrou, já tem um raio-x dele. Então, o primeiro ponto que você tem que matar é o seu nervosismo. Manda esse nervosismo para longe, porque ele vai te prejudicar. E se organizar num tempo hábil para você ser bem sucedido. Essa pergunta veio do meu irmão, porque assim, eu recebi um convite para que eu enviei o currículo dele. Aí a pessoa falou, olha, fala para ele estar nesse horário comigo. Por exemplo, era 8 horas do outro dia. Só que ele estava numa outra cidade. Aí em Mocajuba, eu tinha dito para ele, olha, faz que chova canivete, chega no horário. Adivinha, chegou quase 2 horas depois. Nossa. Por educação, não deixaram de fazer a prova. Mas na mesma hora eu sabia que ele não entraria. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque é importante, porque no outro dia ele ficou a manhã toda, eu acho, a noite toda no videogame. Aí acabou acontecendo isso. Outros que vêm com camisa de time de futebol, de sandália, tudo mal trapilho, porque não se arruma bem, não se veste bem. Então, essas dicas, sem dúvida, agora vai ajudar muito, inclusive ele, depois, para isso. Sem dúvida, vai ser muito bom. Então, a gente agradece mais uma vez. Por isso que é bom ouvir de quem realmente trabalha com isso todo o tempo. Uma outra coisa é que a pessoa ela tem um problema, também tem a ver com o emprego, mas tem exatamente com a administração. Aconteceu até mesmo comigo. Eu tinha acabado de chegar no trabalho e eu deixei muitas coisas para resolver no outro dia, principalmente pelo celular. O que aconteceu? Eu passei praticamente o tempo todo no meu trabalho no celular. O que aconteceu? O patrão, que você sabe quem é, me chamou com toda a razão e falou, olha, você está passando muito tempo no celular. Por isso, uma pessoa, um funcionário, um pai de aluno, que falou, e ele tinha razão. Ou seja, porque eu estava querendo resolver coisas que ficou lá atrás. O que se pode fazer, como administrar isso, para que isso não ocorra no trabalho que você está, para que você não passe por isso, por exemplo, como eu passei, por exemplo, meu mesmo. Entendi. Eu vou estar sempre reportando a primeira palavra que eu falei lá no início, na questão da disciplina, né? Da obediência e do foco, que eu preciso ter foco no meu trabalho. Então, aquilo que eu falei, se eu chego no meu trabalho, eu tenho um tempo disponível ali, eu tenho prioridades para serem cumpridas, eu tenho metas para alcançar, mas lembra do foco, tá? A partir do momento que eu pego o meu celular jogou uma mensagem aqui, não importa se é grupo, os grupos têm que ficar 1 ano, 2 anos aí no silencioso, né? Mas se é alguém importante, leu, coloca nos avisos lá de mensagem não lida e responda depois, né? A não ser que seja uma chamada de urgência, de morte, que realmente você não possa parar. Porque quando eu paro, eu tiro o foco. Então, tirei o foco, eu comecei. Aí eu vou lá, respondo a mensagem que era para responder. Aí eu vou olhar outras mensagens, sabe, são infinitas, né? E quando eu vou olhar para o meu trabalho, para o dia, para o tempo, para o horário, já acabou. Tá? Então, assim, foco e disciplina. Porque quando eu tenho disciplina, eu obedeço às metas estabelecidas que eu coloquei para eu cumprir. É muito comum
as pessoas, em sua maioria, os gestores cobrarem muito dos seus funcionários exatamente isso. Olha, eu quero isso daqui para quando? Eu quero para ontem. Então a gente já sabe que o ontem é a prioridade alta. Então, se eu não conseguir fazer isso, porque o meu celular tirou a minha atenção, as minhas redes sociais tiraram a atenção, a conversa com o meu colega do lado também me tira a atenção. Então, assim, foco. Aquele planejar lá do início, da pontualidade, da disciplina, eu vou conseguir fazer um bom trabalho. Mas se eu não for centrada, tá? Se eu não tiver aquela concentração ali, eu não vou conseguir concluir as minhas tarefas, vão chamar a minha atenção e dependendo do tipo de empresa, eu posso pegar até uma advertência. Então, gente, celular e trabalho tem que ter muita disciplina, tá? Quem manda em você é você mesmo, eu que me administro aqui. Não é o celular que me administra, não é a minha rede social que vai me administrar. Porque a partir do momento em que ela me administra, que ela consome todo a minha gestão do tempo, aí pronto, não tem como eu voltar atrás. Então assim, aquilo que era para eu fazer hoje eu não fiz, aí eu vou juntar a tarefa de hoje com a tarefa de amanhã e quem sabe até depois de amanhã. Aí você vai chegar nos seus primeiros 15 dias do mês de trabalho, você está totalmente atarefado. E primordial, dentro dessa gestão do tempo, você tem que ter tempo para você, tá? Para sua vida pessoal, aí sim, para você ver um filme, para você responder as suas redes sociais, porque a vida não é só trabalho, né? Eu vou ter que ter um momento ali do meu dia que eu vou tirar para mim. Se é a minha hora do almoço, não sei, se é depois do meu horário do meu expediente, é você que vai designar esse tempo para você. Então, assim, celular, trabalho, você tem que ter muita disciplina e foco, porque se você tirar o foco, já era. O tempo passa e você perdeu o dia. Olha, é muito interessante as suas colocações pertinentes. Agora, como é que eu, que não posso melhorar minha disciplina? Porque, assim, as pessoas sabem que precisam, mas que coisas, o que ela pode fazer, de, começando por coisas pequenas, para que ela melhore a sua disciplina? Porque a gente sabe que também isso a gente vai trabalhando, às vezes é um hábito, a gente vai. Até, por exemplo, eu e você, já é uma coisa que já é natural para a gente, o que não era para mim, que era a questão do horário. 7h30, 7h30. Mas antes era 7h30, eu chegava às 7h30, por exemplo. Aí depois 7h09. Até eu conseguir realmente alcançar o objetivo. Então, o que eu posso fazer para que eu melhore minha disciplina? Começando com pequenas coisas, até que me ajude realmente a conseguir alcançar esse objetivo, que é exatamente isso. O que seria foco, então? Como é que eu vou saber o que eu preciso focar, uma vez que isso ainda é novo para mim, principalmente para as pessoas que são novas em relação a poder trabalhar com o tempo dela? Entendi. Bom, então vamos lá, o foco, né? O que é o foco? O foco é um objetivo que eu vá definir daquilo que é importante para eu alcançar no decorrer do dia. Então, o que seria uma coisa tão simples, tá? Você acordou pela manhã, qual é o teu primeiro foco? O teu primeiro momento é falar com Deus, que eu acredito que é a maioria, né? Então, vai falar com Deus. Terminou? Vai fazer a sua higienização pessoal, vai tomar o seu café. Você tem que ter na sua cabeça ali, você precisa, se eu levantar, você já precisa saber, porque se você começar o seu dia, acordei atrasado, que pode acontecer, mas não é todo dia que eu vou estar acordando atrasado, é porque eu vou ter a disciplina do meu tempo. Acordei atrasada e não tomei café, saio esbaforida de casa, o ônibus lotado eu não consegui pegar, até que eu entre ali, chego no trabalho descabelada, toda naquela correria, bati o ponto atrasado, que hoje a maioria bate ponto, tá? E aí eu já vou começar o meu dia lá, o quê? Com 15 minutos, 30 minutos de atraso. Então, assim, volto a dizer, disciplina. Disciplina é eu obedecer às metas que eu estabeleci,
a minha meta é acordar às 6 horas da manhã. Beleza. Eu vou colocar despertador, vou colocar relógio, vou colocar tudo para que eu acorde 6 horas da manhã. Então, das 6 horas da manhã, eu tenho um tempo aí até eu chegar na minha rotina de trabalho. Mas muitos aqui não estão no trabalho, estão na sua casa. Tá, mas eu posso dormir até altas horas. Legal, você pode dormir até altas horas, mas você vai estar perdendo seu tempo dormindo o dia todo, tá? Porque enquanto você dorme, você poderia fazer um planejamento daquilo que você vai fazer no dia. Ah, eu vou levantar às 9h30 da manhã, porque eu estou em casa, eu estou desempregada, eu não estou fazendo nada. Então, para ocupar minha mente, eu vou dormir, tá? Tá, eu vou levantar. Aí, olha, hoje nós temos inúmeras empresas dando cursos online, cursos caríssimos, tá? Aí a pessoa vai lá e começa. Ela senta aqui na frente do computador, aí ela vai lá, coloca na tela, o WhatsApp, o Facebook, não sei o quê. Não tira tudo isso, como você disse lá no começo. Atrapalha você, não liga nada. Só é você e aquele momento ali. Esquece teu celular, tira lá 1 hora eu vou estudar. Então isso você vai ganhar crescimento, você vai ganhar tempo, tá? Com coisas simples, dentro do seu dia a dia, dentro da sua própria casa. De repente, é uma dona de casa. Ah, eu tô tão corrida hoje que eu não consegui fazer nada, não limpei a casa, mal tive tempo para cozinhar. Mas por quê? Não está administrando o seu tempo como deveria ser administrado. Então, professor Licélio, são pequenas coisas, né, que eu tenho que começar. E para eu começar, eu preciso de disciplina. É que eu estou insistindo na questão da disciplina, porque quando eu tenho disciplina, eu vou obedecer todas as regras que eu estabeleci, né? Aí eu vou chegar para o foco, eu vou seguir para minhas rotinas, eu vou seguir para os meus prazos que eu estabeleci, para o meu dia de trabalho, seja trabalho em casa, home office, que tem que ter muito cuidado com home office, tá? Porque eu costumo brincar assim, o seu gestor não está te vendo, mas Deus está te vendo no seu trabalho, tá? Então, se a sua jornada é 8 horas, é 8 horas no seu home office, tá? E você precisa estar centrado como se você estivesse lá junto com seus colegas na sua estação de trabalho. Então, parece ser difícil? É, mas não é impossível se você começar. Todos nós aqui tivemos dificuldade de começar isso. Eu também não conseguia fazer as coisas assim. Mas, assim, estudei em escola militar, estudei em colégio de freira, fiz treinamentos militares, fiz um monte de coisa. Então, assim, questão de tempo para mim hoje é prioridade, tá? Assim como para você e para qualquer um outro. Então, estabeleça o seu foco. Bom, você colocou pontos muito, muito interessantes. Olha só, vou exatamente servir. Começar por pequenas coisas. A pessoa, ela quer começar, por isso que eu fiz essa pergunta. E você colocou muito bem. Porque a pessoa acha que disciplina que ele precisa ter é apenas ali no trabalho. Aí ele acha que na casa dele pode ser também, já que é minha casa, eu posso dormir mais, eu posso deixar as coisas bagunçadas, o meu guarda-roupa jogado, a cozinha para lá. Mas são pequenas coisas que ele vai começando, e você falou muito bem, dentro de casa. Poxa, se eu tenho que fazer o almoço e eu não consigo fazer no horário, como é que eu vou conseguir fazer o meu trabalho? Então, exatamente por isso que eu fiz a pergunta, porque a gente pode começar exatamente em casa, com coisas pequenas, no dia a dia, acordar no horário e fazer as atividades. Se eu não conseguir fazer isso em casa, administrando minhas tarefas, meu ponto, aí com certeza vai melhorar. Foi por isso que eu fiz a pergunta, muito bem colocada. Então, você que nos assiste, você então, que precisou dessa dica, você já sabe, comece na sua casa. Como a Carminha falou, pequenas coisas. E isso, sem dúvida, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Outra coisa, Carminha, é que, como nós estamos vivendo um período de home office, ou seja, trabalhando muito dentro de casa, e você colocou outra coisa, a pessoa, como é que eu posso dizer? Ter 8 horas por dia, ela quer logo fazer tudo em 1 hora para ficar o tempo todo ali. Isso pode gerar um problema no sentido, além de ser antiético, a gente sabe tudo isso, mas além de tudo isso, ser antiético, não ser legal, não, falta de respeito com o seu trabalho, falta de respeito com o seu patrão, coisa do tipo,
isso pode, inclusive, prejudicar ainda mais ele, ao ponto de que ele, em vez de melhorar a sua disciplina, que seria uma oportunidade de melhorar, acaba prejudicando. Então, são pequenas coisas também que acabam atrapalhando nosso dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, já que ele precisa trabalhar agora em um office, mas algumas pessoas vão sozinhas, como eu, você, mas existe criança, existe, às vezes, o avô, o pai, a mãe, o cachorro, o gato, e como parece que você está em casa, aí agora você também tem que cuidar do cachorro, cuidar do filho que quer brincar, ou seja, o que ele pode fazer? Quais as orientações para que possa ajudar? Por quê? Porque às vezes a pessoa está perdida, ou seja, ele tem que ir para um quarto, ele tem que ir para o tal dele, ele tem que fechar a porta do quarto, ele tem que ir para a casa de um amigo, enfim, o que ele pode fazer para ele conseguir ter essa disciplina? Porque agora em casa, com meu filho, como é que tu vai dar atenção do filho? Enfim, como é que ele pode fazer agora nesse período de home office? Então, voltando à disciplina, né? Se eu estou em casa, eu tenho uma família grande, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho tudo isso que vai tirar o meu foco, vai tirar a minha atenção, eu tenho que saber administrar isso. Então, eu estou ali o dia, às 8 horas do meu dia, designado pelo meu trabalho, para fazer o quê? Trabalhar, né? Então, eu preciso conversar com a minha família, filhos, esposo, todos que estão ali dentro, naquele recinto, e dizer que você precisa trabalhar. Então, você vai para o seu quarto, você se tranca lá de 8 até meio-dia, depois, na hora do almoço, você interage lá com todo mundo, terminou o seu horário do almoço, você volta novamente. Ah, eu não tenho quarto, como é que eu faço? Procure um espaço sossegado, ou pelo menos que tenha um pouco de sossego para você trabalhar, porque isso é responsabilidade. Engana-se, isso que você falou aí na sua pergunta, engana-se aqueles que dizem, eu estou em home office, ninguém está me vendo, eu vou fazer tudo em 2 horas e depois eu vou tirar meu tempo livre. Não, primeiro, questão da ética profissional. Segundo, você está enganando a você mesmo, tá? Pensando que não vai ser descoberto, ou pensando que... Porque se você fizer uma rotina de 8 horas em 2 horas, 3 horas, é óbvio que vai ser uma coisa ou mal feita, ou então você vai deixar algumas coisas a fazer. Você está enganando a si mesmo que está fazendo, tá? Mas é necessário você ter um canto, um espaço, no seu, olha, meu marido, minha esposa, meu filho, mamãe, papai está trabalhando, tá? Então, fique lá com o vovô, com a titia, vai fazer alguma coisa, porque esse é o tempo dedicado para o seu trabalho. E isso é uma disciplina, uma rotina que você precisa colocar em prática nesses tempos. E tem que dar graças a Deus por você estar em casa, trabalhando em home office, no final do mês você vai ter o seu salário. Porque muitos, infelizmente, não têm isso. Muitos estão aí sofrendo, estão entrando em processo de ansiedade, de depressão, porque as contas vão chegar, não para de chegar, né? Mas como é que eu vou pagar? Então, assim, disciplina. Conversa com todo mundo da casa e diz, olha, moçada, eu tenho que trabalhar, porque senão no final do mês as contas não serão pagas. Bom, mais uma vez, bem colocadas. Porque é exatamente isso. A pessoa pensa que ela consegue ter controle. E só que se ela não ter esse procedimento, sem dúvida ela não vai conseguir êxito. Por isso que deu essas orientações. Então, a primeira coisa é conversar. Exatamente. Porque o que acontece? A família não sabe, ela vai chegar lá, vai achar que está de férias. E não é. Como algumas vezes ligaram para mim, eu falei para o meu irmão, cara, estou trabalhando. Meu irmão, não, eu estou trabalhando, não posso atender. E ele ficou, porque ele achava que eu estava de férias. E é por isso que eu estou dizendo. Então, e eu não conversei. Mesmo ano sozinho, eu fui para casa do meu pai, fiquei no computador, naquele horário trabalhando, na escola, no horário que a escola continuou. Aí ficou lá, vou assistir um filme. Aí eu tive, olha, conversei, mas eu poderia ter feito isso antes. Então, já valeu a dica aí para você que
que certamente já entrou em home office e está coçando a cabeça porque o filho está toda hora batendo no quarto e você não consegue administrar o tempo e você acaba se prejudicando. Então, isso é muito importante. E mais uma coisa importante, professor, em cima disso daí, é também você aprender a dizer não, tá? Porque muitas das vezes você está atarefadíssimo com as suas prioridades, com as suas rotinas ali para você fazer. Aí eu venho, chego para você e diz assim, professor Licélio, você pode fazer isso e isso para mim? Aí, a pessoa de repente é seu amigo, é uma pessoa mais chegada e tal. Então, você precisa aprender a dizer não. Diz assim, olha, eu posso sim te ajudar, porém não hoje. Anota aquilo ali que é importante para você dar atenção depois, porque nesse acúmulo do dia a dia, você vai recebendo tantas coisas em cima de você, e se você não souber dizer não, tá? Você também vai pifar. Tá? Então aprenda no dia da sua, nos horários da sua rotina, no seu dia a dia, você também aprender a dizer não, porque isso também é muito importante e faz parte de questão de tempo. Ó, isso aí valeu muito, porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. E isso é muito importante mesmo, porque senão a gente acaba se prejudicando, se a gente não souber responder corretamente para as pessoas. É óbvio que a gente tem que atender, ser educado, o que a gente puder fazer, mas o não é muito importante para que a pessoa possa conseguir fazer as suas atividades. Agora também, eu penso que é um problema comum, é saber aquilo que é prioridade. As pessoas não sabem o que é prioridade. Então, o que seria, cara, dentro de um tempo, aquilo que é prioridade, aquilo que não pode faltar? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que é prioridade. Existe uma série de coisas para fazer, mas ela não sabe o que seria mais importante dentro de uma escala de muita coisa que ela precisa fazer. Como, por exemplo, ele tem que, porque pela manhã tem 3 períodos, pode ter 2, manhã, tarde, mas vamos colocar manhã, tarde, noite, e ele precisa fazer atividade, ele precisa fazer as atividades. Mas ele não sabe o que é prioridade. O que acontece? Ele pode ter uma outra coisa no decorrer do dia que pode chegar para ele, mas ele precisa fazer uma coisa. E às vezes ele pode extrapolar e trocar. Não, isso aqui é menos importante, isso aqui é mais importante. Mas isso pode ser um erro. Porque o que ele achava que não era, de fato é. Então, o que seria prioridade? Seria aquilo que eu coloco, tipo, como no nosso caso, nós colocamos a nossa live para 7h30. Será que isso é prioridade? Mas vamos supor que alguém ligue e fala, Carminha, um amigo lá, ligou para ti para mim, Carminha, preciso conversar um assunto contigo assim, assim. Ah, mas como foi fulano, eu acho que é importante eu atender. Mas peraí, quer dizer que a minha live não era importante? Só tentando criar uma situação para a pessoa aprender o que seria prioridade dentro do tempo que ela precisa ter. Às vezes ela sobrou um tempinho ali, ela já coloca para outra situação. Então, às vezes, ela se atrapalha naquilo que seria prioridade. Então, resumidamente, o que seria prioridade dentro do tempo? Boa pergunta, né? A prioridade, eu preciso entender o que é. Vamos trabalhar prioridade como ganhar dinheiro. Né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Então, se eu Claro. tenho que ganhar dinheiro e o cliente vai me pagar no final do mês, para que ele me pague, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar as minhas tarefas. Aí eu entro de novo na disciplina. Então lá, eu tenho um chamado aí, um cliente, seja lá ou um gestor institucional, tá? Ele me pede um trabalho para eu fazer em 2 dias, tá? Ele me deu 2 dias para eu fazer aquilo ali, entendeu? Eu preciso receber, porque se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho como levar adiante, então eu tenho que priorizar. Então, isso é prioridade. Eu vou dar prioridade em atender aquele cliente, eu vou dar prioridade se de repente eu tenho um e-mail desse cliente que precisa de uma resposta urgente, você vai lá, sentou, leu, entendeu, interpretou e respondeu para ele. Então, isso significa prioridade, tá? Porque
Tem um ditado assim, todas as coisas são prioritárias. Não, mas nem tudo é. Nós precisamos entender o que realmente é prioridade agora e o que é uma prioridade que eu posso começar no final. Posso começar à tarde ou posso começar amanhã. Então, pensa sempre por esse lado. Se isso vai me dar resultados imediatos, é uma prioridade. Eu tenho que colocá-la no topo. Lá no início eu falei, temos que fazer um planejamento e colocar o que é prioridade no topo da lista. E aí eu vou matando ali cada momento, cada rotina daquela ali. Porque assim, o Licélio colocou aqui, o professor Licélio colocou, foi prioridade nós começarmos às 19h30. Ah, meu celular ligou. Ligou, deixa ele tocar aí, tá? Ou, de repente, eu estou conversando com você e está entrando às 19h30 para começar a nossa live aqui. Eu vou dizer para a pessoa, olha, você me desculpe, eu vou ter que terminar, depois eu concluo a conversa com você, porque eu já tenho um compromisso anterior, tá? Porque além do meu compromisso com você, aí, professor Licélio, tem várias, inúmeras pessoas que já foram divulgadas que sabem que naquele horário nós vamos estar falando sobre uma coisa importante, sobre o tempo, gestão do tempo, tá? Então, eu priorizo aquilo que eu posso entender que vai me dar um retorno imediato. É uma resposta, às vezes você... E ainda tem mais uma coisa, tem coisas que é prioridade da prioridade. Eu estou ali com aquilo que é prioridade, mas de repente entra uma chamada aí, um assunto importante que eu tenho que matar aquilo ali. Eu deixo aqui, mas eu não posso esquecer daquilo que eu estava fazendo. Tem aquele ditado que mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente precisa priorizar. Responde e volta para a sua atividade, para o seu foco que você estava ali, que tudo é. Quem trabalha em multinacional ou já trabalhou, sabe que a gente trabalha com foco e com resultados e metas. Então, no final do mês, eu tenho que mostrar um resultado das metas que eu alcancei no decorrer dos 30 dias, tá? Então, se eu não me esforçar para fazer isso, gente, não importa se você é um atendente de caixa, se você é um atendente de recepção de igreja, se você... Imagina, atendente de recepção de igreja não é tão mais difícil ou pior do que um atendente de um balcão de loja, porque você está trabalhando com pessoas, e pessoas sempre são mais importantes do que coisa. Aí você está lá, atende o telefone, aí o celular da empresa toca, a pessoa chega na sua frente, e aí o que fazer, né? Eu termino de atender, dou atenção, porque pessoas é mais importante do que coisas, tá? E eu preciso colocar isso como prioridade no meu atendimento. Porque se eu não colocar, se eu não planejar lá no início da nossa disciplina, da nossa pontualidade, do nosso foco, a gente não vai conseguir planejar. Pronto, eu penso que agora definiu bem, porque é aquilo que eu falei, você recebe uma mensagem, eu, por exemplo, eu recebo mensagem para tirar uma dúvida teológica. Aí vai tomar um tempo, é uma pessoa muito querida, muito amiga, mas de repente eu preciso fazer uma atividade no seminário. Opa, eu preciso fazer do seminário porque eu recebo de lá, é o meu patrão. Mesmo que eu seja, essa pessoa seja muito minha amiga, esteja precisando tirar aquela dúvida, mas não é menos importante no sentido da pessoa, mas não vai me dar o resultado, como o seminário vai me dar, porque eu sou funcionário de lá. Então, essa colocação foi muito boa, ou seja, resultado imediato. Se não se não vai causar nenhum resultado imediato, não é importante. E foi isso que eu aprendi também, e agora reforçou mais ainda. Porque tem muita gente que a gente pode atender depois, olha, depois eu te respondo. E eu sempre já estou usando isso, Carmen, inclusive na minha aula, que eu não sabia. Mas agora eu vou continuar fazendo porque tu está dizendo, então é bom. Por exemplo, eu digo assim, olha, gente, eu prefiro que vocês me mandem um e-mail que eu vou responder depois. Porque eu não vou dizer que eu vou responder porque... Mas, sem dúvida, eu vou responder. Em algum momento eu vou responder. Então, a ideia de resultado imediato e a ideia de pessoas ser mais importantes que coisas já valeu todo o sentido da unidade. Então, muito obrigado. Ivanice, que você também conhece, deixou uma pergunta aqui. Você já praticamente já respondeu essa pergunta, mas você, não sei que horas ela entrou, mas você reforça mais ainda, diz assim, todos sabem que planejar
sua rotina é importante. Você já disse isso também, tá logo no início. Mas a maioria não consegue manter essa prática. Conheço alguns, Tati, que fazem 2 dias, né, conseguem se planejar, e depois já não fazem mais. Há uma estratégia para manter essa prática? Está perguntando. Ou seja, a prática de planejar. Um planejamento, planejar. É. Bom, oi, Vanice, tudo bem? Boa noite. Então, o que fazer? Qual que é a estratégia para manter essa prática? É planejar o seu dia, você vai listar as suas tarefas, você vai anotar as suas atividades importantes e as menos importantes, lembra o topo da lista, o meio da lista e o final da lista, tá? E distribuir no meio do seu tempo para que você possa fazer cada uma delas, tá? De acordo com a sua prioridade. E aí nós estamos falando aqui, insistindo, né, em falar sempre desde o começo, você precisa ter, primeiro ponto, a disciplina, porque eu tendo a disciplina, eu vou obedecer às regras que eu já estabeleci no meu planejamento, tá? Eu preciso ter foco. O que é o meu foco? Eu preciso traçar um objetivo, ele precisa estar bem definido daquilo que eu preciso alcançar no decorrer deste dia ou no decorrer dos dias, tá? Eu preciso estabelecer uma rotina em cima desse planejamento das minhas ações diárias, para que eu possa terminar essas tarefas com eficácia, tá? E melhor ainda você estabelecer prazos, defina os prazos. Não, olha, essa tarefa aqui eu consigo fazer ela no decorrer do dia em 1 hora e meia. Defina. Fechou aquilo ali, elimina da sua lista, tá? E, mais uma vez, dizendo, aprenda a dizer não. Então, assim, se você tiver a disciplina, o foco, estabelecer as suas rotinas e os seus prazos, você realmente vai conseguir ter essa estratégia e colocar em prática. Você diz aí, tem muita gente que consegue fazer em 2 dias e depois não fazem mais. Mas não fazem por quê? Perdeu o foco, perdeu a rotina. E a disciplina ele nunca teve, entendeu? Então, é difícil? Mas se não treinar, aquilo que é difícil para mim, para você, eu tenho que treinar. Eu treinando, eu vou colocando um hábito, eu vou colocando uma disciplina e cada dia eu vou melhorando aqui ou ali. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Ah, sem dúvida. Ó, olha que coisas interessantes que você tem falado, vamos ver com ele. Disciplina, foco, treinamento, planejamento, estratégia. Ou seja, são coisas extremamente importantes que têm a ver com exatamente com tudo isso que a gente definiu como tema, tempo. Hoje não existe nada, talvez, mais importante do que o tempo, até porque tu vai precisar dele para tudo, né? Então, o tempo é muito importante, principalmente para a realidade que nós estamos vivendo. Então, começa, por onde começa? Só para a gente tem poucos minutos, a gente começa, então, em treinar, disciplina, foco, até chegar no topo, que é o resultado alcançado. É isso? Então, eu começo uma escala diária, no meu dia eu faço uma lista, coloco as prioridades, vou eliminando, até chegar exatamente no objetivo do dia que era fazer e executar todas aquelas atividades. E isso, então, tem que ser constante, como se forma de treinamento. Talvez essa é a diferença de muitos profissionais para outros. Porque as pessoas acham, porque a pessoa é muito inteligente. Às vezes, mal sabe que a pessoa é disciplinada, que a pessoa está ali extremamente focada. Extremamente focada. E eu vou te dar até um exemplo. Eu não tenho... As pessoas me perguntaram assim, como é que tu conseguiu ser secretário? Não era uma obsessão, mas eu sabia que para ser professor universitário, não sendo pastor, não tendo chamado pastoral, eu precisava ter um foco. O que eu fiz? Defini que eu precisava estudar teologia, me aprofundar, fazer um mestrado que me custou, tu sabe muito bem, que é caro, tempo, tudo aquilo. Eu consegui fazer isso porque eu peguei dicas de estratégia para fazer isso. Então, a pessoa que está nos ouvindo, ela precisa
das dicas que você deu, todas. Agora, quais são as orientações que você pode dar para as pessoas para que ela possa, por exemplo, em caso de dúvida, você que é administrador, o que ela pode fazer? Onde ela pode acessar alguma ferramenta, algum aplicativo, além da agenda que a gente já tem, além do celular que a gente já tem, mas que outras formas ela pode ouvindo constantemente treinamentos, disciplinas sobre a administração que pode ajudar. Porque a gente não vai ter todo esse tempo, como a gente está tendo aqui. A pessoa talvez nem vai assistir, mas outros que vão assistir pode falar para outros e gerar uma cadeia. Ou seja, como é que a gente pode fazer isso agora, aqui, começando agora, a gente pode ter isso lá na frente. Como é que eu devo fazer isso, além do treinamento diário? Olha, eu sempre indico as pessoas procurarem fontes, né, e canais fidedignos, tá? O que é a fonte fidedigna? É aquilo que vai te dar um respaldo, vai te dar um acompanhamento, vai te dar orientação. Então, eu sempre indico os nossos conselhos de administração, tá? Os conselhos federais, os conselhos regionais, que inclusive neste tempo nós, como administradores, estamos todos, aqueles que se cadastraram, como eu, estamos lá para ajudar o microempreendedor, para ajudar a tirar as suas dúvidas, para ensinar a você uma hora de treinamento e etc. Você também pode procurar os SEBRAES da sua região, tá? Os SENAI da sua região, que todos são fontes fidedignas, com orientações em todas as áreas que vocês precisarem, que vão auxiliar vocês neste tempo. Inclusive, essas instituições, tá lá nos seus sites, elas colocaram a disponibilidade de cursos online, com certificado no final. Então, imagine você melhorar o seu currículo, final de toda essa doença que assola o século aí, e chegar numa entrevista e sair na frente, do que aqueles que ficaram em casa dormindo, perderam o seu tempo, mas você aproveitou para ficar em casa para se autoqualificar. Então, nós, como administradores, estamos à disposição de cada um, seja na área da gestão de pessoas, administração do tempo, administração de empresa como um todo, a gente está à disposição por meio desses canais. E não esqueça que priorizar e se organizar, você vai conseguir fazer uma boa gestão do seu tempo, independente de que área que você esteja, seja ela pessoal, organizacional, institucional, eclesiástica, você vai conseguir mantendo a disciplina, o foco, você priorizando as suas tarefas, você vai chegar a um bom resultado. E a dúvida que tiver, também pode me chamar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que na medida do possível eu vou estar respondendo. Exatamente essa pergunta que eu tenho feito no final às pessoas, porque às vezes a pessoa ela tem, principalmente pessoas que são leigas, laicas, que às vezes não têm a formação e ela não sabe o caminho. Eu sempre estou perguntando no final, como eu fiz com o anterior, que era psicólogo, ou seja, mas, e a pessoa que não tem acesso ao psicólogo, como vai fazer? É por isso que eu perguntei. Já, peraí, mas eu tenho dificuldade, eu não sei aonde encontrar a ferramenta. Por isso que eu estou perguntando. Você já deu as orientações para as pessoas, procurar os conselhos, porque às vezes ele vai na fonte errada. Ele quer aprender, mas vai na fonte errada. Aí você vem e dá as orientações e vai, sem dúvida, ajudar as pessoas para que elas possam, a partir de agora, ter a oportunidade de procurar se qualificar, melhorar, administrar, aprender mais. Então, você vem e trouxe esses conselhos preciosos para as pessoas. E, tratando de igreja, templo, qual seria você vê que a igreja, ela precisa, além de ter estratégia, planejamento, nós temos essa dificuldade em relação ao tempo. Aí já é o final. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade, que já está 25 segundos, a gente possa interagir com as pessoas em relação a isso, ouvindo mais perguntas. Então, vai encerrar a nossa live. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Sem dúvida, as pessoas vão nos procurar
depois elas ficam me procurando, eu vou indicando no Instagram. Então, obrigado.